oro para que essa noite venha produzir frutos em nós, que venham durar até a eternidade, Senhor. Eu oro para que o Senhor nos chacoalhe hoje. Eu peço uma marca do teu toque hoje nessa aula. Eu peço uma manifestação poderosa hoje do teu poder, enquanto eu estou falando aqui. Atesta aquilo que estamos falando com o teu fogo. Senhor, a Bíblia fala de um fogo que purificará a terra. Purifica os nossos corações hoje. Vem com teu fogo purificador hoje. Amém. E vi descer do céu, Apocalipse 20, versículo 1, um anjo que tinha a chave do abismo e uma grande cadeia na sua mão. Ele prendeu o diabo, a antiga serpente, e Satanás, e o amarrou por 1000 anos. Lançou-o no abismo, o qual fechou e selou sobre ele, para que não enganasse mais as nações, até que os 1000 anos se completassem. Depois disso, é necessário que ele seja solto por um pouco de tempo. Então vinham os tronos, e os que se assentaram sobre eles foi dado o poder de julgar, e vi almas daqueles que foram degolados por causa do testemunho de Jesus e da palavra de Deus, e que não adoraram a besta, nem a sua imagem, e não receberam sinal na fronte, nem nas mãos, e reviveram. Digam comigo, e reviveram. Digam comigo, e reviveram. Diga, eles não permaneceram mortos. Diga, se eles reviveram, se eu morrer, eu também vou reviver. E reinaram com Cristo durante 1000 anos, mas os outros mortos não reviveram, até que os 1000 anos se completassem. Esta é a primeira ressurreição. Bem-aventurado e santo é aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre estes, diga, sobre estes, não tem poder a morte, mas serão sacerdotes de Deus e de Cristo, e reinarão com ele durante 1000 anos. O tema da nossa aula hoje é o milênio. E a gente vai entender esse período lindo, o dia do Senhor, porque o dia do Senhor é como 1000 dias, e 1000 dias como um ano. E a gente vai entender esse período maravilhoso da palavra do Senhor, que viveremos em nome de Jesus, chamado milênio. A primeira coisa que a gente vai falar hoje, nessa noite, é como vai começar o milênio. É o começo. Como vai se dar essa etapa? Primeiro, o milênio, ele começa quando? O milênio, ele começa no exato momento que Jesus rasga os céus, num evento chamado parousia. A palavra parousia, ela é muito usada no latim, na Igreja Católica, para designar a aparição de Cristo em glória. Alguns teólogos católicos do primeiro século, que enquanto a igreja ainda era uma só, eles acreditavam que quando Cristo rasgasse os céus, rasgaria os céus no formato de uma cruz gigantesca. E todos veriam isso de longe. Então nós temos 6 coisas a considerar acerca da vinda de Jesus e desse dia. Primeira coisa, a vinda de Jesus será visível a todos, ok? Ela será visível a todos. A palavra do Senhor fala que todo olho o verá, todos verão. É a televisão. Não, será um evento cósmico, todos vão contemplar isso, todos. Esse período, quando ele vai se dar? Ele vai acontecer ao que o apóstolo Paulo, ele ressalta isso, ao sondar da última trombeta. 1 Coríntios, capítulo 15, versículos 51, 52, vai designar isso. Então, o que vai acontecer? Aqueles que são feitos, aquilo que é corruptível, vai ser transformado em algo incorruptível. Quando o apóstolo Paulo, ele fala assim, ao toque da trombeta, será o arrebatamento, ele começa a falar que Cristo nos arrebata. Se você quiser anotar, a palavra arrebatamento, no grego, é harpazo, H-A-R-P-A-Z-O.
harpazo. Não vai aparecer aí, tá certo? Essa informação só está no meu palácio mental, tá certo? Se você assistiu Sherlock, você vai entender o que eu estou falando. Se você não assistiu, assista, que é muito bom. A palavra harpazo significa roubar, tomar, arrebatar, tomar para si, raptar. Então, quando as nações, lembrem-se que a gente falou na aula passada, na grande tribulação, vai chegar um momento em que as nações, elas vão matar as duas testemunhas e vão acreditar que prevaleceram sobre elas. Lembra que a gente traçou um paralelo sobre as trombetas e as taças e os selos? E o que é que eles significam? Que eles são eventos, se você for olhar os 7 ciclos, todos eles terminam com o povo de Deus em ênfase. O que é que isso significa? Porque esse momento é o momento onde Cristo aparece. Só que antes disso, eles vão passar por uma perseguição sem igual. O remanescente de Deus, que é Israel, vai ser perseguido nas nações. As nações que vão dar acolhida a esse povo, elas também serão perseguidas. Então, as duas testemunhas, que são Israel e a igreja, elas, quando passarem por um momento que acredita que será o momento final da tomada e da destruição, esse momento é o momento em que a parousia acontece, em que Jesus, ele rasga os céus com seu poder e glória. Vejam o que Mateus 24 fala sobre isso. Então vereis o sinal do Filho do Homem nos céus, vindo com todo o seu poder e glória, seguido dos anjos. Então, como vai acontecer isso? Esse momento vai ser do arrebatamento, vai ser na parousia. Jesus aparece glorificado, e nesse momento nós somos capturados, tomados para Ele. Uma das coisas que é dito, por que Jesus, por que dos sentidos de existir uma águia nos 4 seres viventes, aponta para a natureza de Jesus. A águia é aquele animal que ele dá uma rajada e desce quilômetros por hora, muito rápido, só para capturar a sua presa. O peixe está lá, de repente a águia dá um rasante, captura a presa e toma para si. Assim será o retorno de Jesus. A Bíblia fala como um abrir e fechar de olhos. É esse momento, como um relâmpago que sai do Oriente e se mostra no Ocidente. Assim há de ser a vinda do Filho do Homem. Então, esse momento, nós somos capturados. A terceira coisa a se considerar disso, a terceira coisa será que vai ser o cumprimento da 4ª aliança eterna. Qual é a aliança eterna, a 4ª? Ele escreverá a lei no nosso coração. Ele estará dentro de nós e nós estaremos dentro. Lembrem-se, quais são as 4 alianças eternas? Povo, terra, trono e nova aliança. Esse momento é o momento do cumprimento. Nós já estamos dentro da nova aliança? Já. A lei já foi colocada dentro de nós? Já. Com o Espírito Santo. Ele é a lei da vida dentro de nós. Recentemente, um jovem me perguntou assim: pastor, eu fico confuso, porque o senhor ensina que não há mais lei, porque a graça ela venceu a lei. Não, por favor, vamos entender. Eu não estou dizendo que não há lei, eu estou dizendo que a lei da morte e do pecado, conforme Romanos fala, ela é menor, ela é mais fraca do que a lei do Espírito e da vida. A lei do Espírito e da vida venceu a lei da morte e do pecado. A lei da morte e do pecado se chama Torá. A lei do Espírito e da vida se chama graça. Mas não pense que a graça não tem lei. Tem lei, é a lei do Espírito e da vida. Tem um código de conduta nela. Existe um modelo de funcionar nela. Só que a diferença da lei do Espírito é que ela dá vida. E a lei do pecado, ela dá morte. A primeira lei, ela te condena. Ela diz, você pecou, você está errado. Você é pecador, você está separado de Deus. A segunda lei, se você pecar, ela lembra o que você é. A primeira lei trabalha na condenação. A segunda lei, ela trabalha na afirmação da identidade. Letícia,
Você não faz isso. Ela não condena, ela trabalha a identidade. Você não faz isso porque você foi chamada para isso, Letícia. A lei do espírito e da vida olha para uma feminista e não diz assim, você vai para o inferno, feminista. A lei do espírito e da vida, ela olha para uma feminista defecando sobre um cartaz, nua no meio da rua. Ela olha para ela e diz o seguinte, você não é isso. Deus não te criou para essa misoginia. Misoginia é isso, desrespeitar o papel da mulher. Deus não te criou para estar nessa exposição ao ridículo. Deus não te criou para ter tanta ira dentro de você. Deus te criou para ser uma filha amada, para ser uma expressão do amor dele. Você não foi criada para o abandono, para a rejeição. Logo, essa lei, ela não trabalha com acusação, ela trabalha com identidade. Porque a acusação, você está errado, você não presta, ela faz com que a pessoa olhe e diga, estou errado mesmo, não presta, então vou me esculhambar contigo, com tudo. Mas a lei do espírito e da vida, ela trabalha com a identidade. Ela te lembra a identidade que Deus colocou dentro de você. Ela diz, você não é isso. Você é algo superior. Você é algo maior. Você é algo muito mais belo. Então essa lei, ela trabalha com a gente, mas ela ainda não foi completamente implementada. É tipo você comprou uma casa, ok? Você foi lá na planta, não estavam sendo construídos. Você comprou a casa é sua? É, mas ela foi concluída? Só quando passar o processo de construção, quando terminar tudo, você recebe a chave e usufrui do apartamento, ok? Da mesma forma, na cruz do Calvário, Cristo pagou a dívida, pagou o contrato, comprou a casa espiritual, o templo eterno, a qual Deus fez morada. Porém, ali só se iniciou o processo de construção. Quando se vai findar esse processo de construção? Quando Cristo aparecer nos ares, irmãos, ali será o fechamento dos acabamentos e dos detalhes. Ali serão colocadas as maçanetas de ouro. Ali serão colocadas as dobradiças perfeitas no apartamento. Ali serão colocados os espelhos, a iluminação. Ali a casa será glorificada. O morador vem para dentro e agora a gente tem toda a glória do Senhor. Jesus, ele transforma aqueles que estão ali. Oro para que nós sejamos participantes desse evento cósmico. Essa é a nossa esperança, de nos encontrarmos com Jesus nos ares. Imagine esse momento em que você vai olhar para a sua mão e para o seu corpo, e você vai ver ele deixar de ser carne, e começar a se transformar numa matéria muito mais superior, numa matéria que não depende mais da doença, da fragilidade. Você agora vai ter um corpo glorificado. Abrace seu irmão e diga, será lindo. Não, mas diga como verdade, será lindo, será lindo. Diga, a lei de Deus vai se cumprir. Ele será o nosso Pai e nós seremos o seu povo. Então, nesse momento, o que é que vai acontecer na transformação? Como Jesus vai encontrar a gente? Como se vai dar a acontecer esse evento? Como esse evento nos ares vai acontecer? Na terra, eles só vão ver você fazer isso, ó. Tum! Desapareceu. Nesse momento de cataclisma mundial, imagine, por exemplo, hoje, se um evento desse acontecesse na nação brasileira, não vai acontecer, porque tem que acontecer toda a questão de quebra de pacto, essas coisas, mas se acontecesse, nós temos aproximadamente 50 milhões de evangélicos na nação brasileira. 50 milhões. Você sabe qual é o impacto na nação de 200 milhões, tirar 50 milhões de pessoas? Uma em cada 4 pessoas na nação brasileira desaparece. Nos ares, o que é que vai acontecer? Na terra todo mundo vai ficar perplexo. Porque eles sumiram no ar. Tem uma música antiga que diz assim, de repente nessa terra algo vai acontecer, pois um povo muito humilde vai desaparecer. As manchetes dos jornais vai declarar então, onde está aquele povo que fazia a oração? Eles sumiram no ar.
Só vou consertar essa parte. Foram morar com Jeová. Não, não fomos morar. Fomos nos encontrar com Jeová. Encontramos com Jesus nos ares. Nesse momento em que a gente é glorificado, nos ares subindo, você é transformado. O psíquicon, matéria, se transforma em pneumáticon, que é matéria espiritual. Você se torna um corpo espiritual super poderoso. O que esse corpo espiritual faz? Veja exemplo disso. Jesus, com um corpo glorificado, ele atravessou paredes. Ou seja, mobilização molecular. Você consegue dominar a sua matéria. E a gente vai ser que nem fantasma. Você já viu fantasma comer? Jesus comeu. Ele chegou na praia e disse, eu estou com fome. Depois da morte e ressurreição. Ele comeu. Poder de transfiguração. Veja uma coisa, Jesus quando conversou com os 2 discípulos no caminho de Emaús, ele disse que então ele desapareceu na frente deles. Teletransporte. Já falei, atravessou parede. É porque está prestando atenção na aula. Telecinese. Poderemos, e preste atenção, telepatia. Como será a comunicação mundial? Como o Espírito Santo fala com você? É assim que será a comunicação no mundo espiritual. Isso é uma das coisas. Esse corpo espiritual, ele é super poderoso. Aí agora eu vou te contar outro segredo, super legal. Quando você se encontra com Jesus dos ares, você não se encontrará só com Jesus. Por quê? Vamos lá. Apocalipse capítulo 19. Depois dessas coisas, ouvi no céu como uma grande voz de uma imensa multidão, Jesus não está só, que dizia, aleluia, a salvação, a glória e o poder pertencem ao nosso Deus, porque verdadeiros e justos são os seus juízos, pois julgou a grande prostituta que havia corrompido a terra com sua prostituição. E outra vez disseram, aleluia, e a fumaça dela pelo século dos séculos. Versículo 6, também ouvi uma voz como de uma grande multidão, como a voz de muitas águas, como a voz de fortes trovões, que dizia aleluia, porque já reina o Senhor nosso Deus Todo-Poderoso. Regozijemo-nos e exultemo-nos, e demos-lhes glória, porque são chegadas as bodas do Cordeiro, e já sua noiva se preparou, e foi-lhe permitido vestir de linho fino, resplandecente. Olha que coisa legal, gente. E vi os céus abertos, e eis que um cavalo branco, e o que estava montado nele chama-se Fiel e Verdadeiro, e julga e peleja com justiça, e seus olhos eram como chamas de fogo, sobre sua cabeça havia muitos diademas. São os títulos de glória que ele ganhou em toda a eternidade. São os títulos de glória que ele ganhou quando ele desceu às regiões mais profundas, do limbo, da existência, do pecado, e daqueles que estavam detidos, daqueles que morreram, e não puderam subir aos céus, porque não tinham sido participado da nova aliança. Ele desceu a esses espíritos, ele desceu a essas pessoas que estavam detidos no seio de Abraão, e ele chegou, gente, eu estou abrindo a porta, hoje vamos estar nas regiões celestes. Ele levou cativo o cativeiro, e deu o Espírito Santo aos homens. Ele tomou as chaves da morte, do inferno, da vida. Ele conquistou todos esses poderes. Então ele carrega muitos diademas, e tinha um nome escrito que ninguém sabia, senão ele mesmo. Estava vestido de um manto salpicado de sangue. Vocês vão entender por que o manto vai estar salpicado de sangue. E o nome pelo qual se chama é Verbo de Deus. Agora olhem o versículo 14, seguiam-nos os exércitos que estão no céu, em cavalos brancos e vestidos de linho fino, branco e puro. Aqui eu volto para o quarto elemento. Jesus, ele virá com todos os santos e os anjos. Jesus não virá sozinho. Nesse momento, ele vem escoltado por anjos, querubins e serafins ardendo nas suas costas. E ao lado dele, montados em miríades e miríades de cavalos brancos. Como o profeta Bob Jones diz, que ele tem um local reservado para montaria, e onde ele guarda esses cavalos brancos, reservados só para os santos de todas as eras. Nesse momento, quando você chegar e ver os milhares de irmãos que foram arrebatados juntamente com você, e você vai estar do lado deles, nos ares, você vai olhar para frente, e você vai ver que existe um exército de
cavalo branco, e quando você olhar para o rosto daquele homem, o Espírito que está dentro de você vai dizer, você conhece ele, aquele é Abraão. Quando você olhar para o outro lado, aquele é Enoque. E quando você prestar atenção, você está em cima de um cavalo também, porque você ganhou o seu alazão branco também, porque você faz parte do exército vitorioso. Você olhou e Jesus te conferiu uma espada nesse momento, Jesus te conferiu uma coroa, porque Ele te chamou para ser rei, sacerdote. Então você tem essa reunião nos ares, e nesse momento você desce. Quando você descer, eu não posso te dizer quanto tempo vai durar essa reunião nos ares. O que eu posso te dizer é que no abrir e piscar de olhos, o mundo te viu, sendo levado com a sua roupinha que você está aí, piscou, quando abriu, viu você descendo diferente, com uma armadura diferente, com o rosto diferente. O irmão que é aleijado não é mais aleijado, ele não porta mais uma cadeira de rodas nem uma muleta, agora ele está montado no seu cavalo branco. Eles são ambidestros na batalha, eles carregam armas poderosíssimas espirituais. E nesse momento, em meio a chamas de fogo, no ponto 5, que a palavra do Senhor, ela fala que Ele virá assim, em meio a chamas de fogo como um relâmpago, os poderes do céu serão abalados. Por quê? Porque os principados que dominam sobre tudo isso, eles cairão por terra. Nesse momento, o anticristo, ele enlouquece. Eu vou explicar por que já já. Você desce, a primeira coisa que vai iniciar o milênio é uma grande batalha. Seguem-se os próximos dias. Imaginem agora Jesus aparecendo, e aqui eu entro no ponto 2. O ponto 2 é os 3 tipos de pessoas que estarão na terra no começo do milênio e na volta de Jesus. O primeiro tipo de pessoa que vai estar na terra são os redimidos. Quem são os redimidos? Pergunte para mim, quem são os redimidos? Diga, pastor, por favor, diga quem são os redimidos. Diga para mim, pergunte, pastor, por favor. Deixa eu te informar, os redimidos serão você, com o corpo glorificado, sem condição de voltar ao pecado. Você venceu a batalha com o pecado. Nunca mais você terá que lutar contra o pecado na sua mente, porque agora você tem a mente de Cristo. Seu corpo foi glorificado, sua mente foi glorificada. Agora você está vivendo a vida de Deus dentro de você. Você está em Deus e Deus está em você. Você conhece toda a mente de Cristo agora. Você entende todo o propósito. Você agora é incorruptível. Incorruptível. O segundo tipo de pessoas que vão estar no planeta Terra nesse momento, os reprovados. Quem são os reprovados? Todas as pessoas que seguiram o anticristo, todas as pessoas que tomaram a marca da besta, todas as pessoas que se voltaram contra Israel e a igreja, todas as pessoas, aquelas que pecaram e não se arrependeram, todas aquelas que não reconheceram Jesus como seu Senhor e Salvador, mas não por opção, mas porque decidiram seguir. Qual vai ser o marco para ser reprovado na vinda do milênio? O marco será seguir ao anticristo. Então haverá cristãos que provavelmente não serão glorificados, porque eles estarão seguindo ao anticristo. Eles estarão enganados. Talvez a dúvida venha agora, pastor, será que eu vou seguir? Diga assim, vai não. Vai para o seu amigo do lado e diga, vai não. Porque você faz parte de uma geração escatológica. Diga, você não será enganado. Diga, vamos lá, diga para ele, você não será enganado. Você conhece as artimanhas. Quando o anticristo aprontar, você já vai saber o que é. Ele enganará as nações. Num levante final, entenda, quando a volta de Jesus vai desencadear, lembrem-se, as últimas taças de ira e as últimas trombetas, eventos cósmicos no céu, a lua, o sol, cometas, isso vai colocar o mundo em cataclisma. Em quem o anticristo vai colocar a culpa? Na volta de Jesus. E ele vai incitar mais uma vez a ira das nações. Então as nações, elas se ajuntarão contra o Senhor. Jesus vai fazer sua cúpula de governo, adivinha onde? Hein?
Adivinha? Pare para pensar, qual será a cidade que Jesus... Jerusalém. Jerusalém, irmãos. Vença essa mentalidade antissemítica na sua vida. Declare, é Jerusalém, é a promessa. É uma das 4 alianças. É a terra, ele estabelece. Nesse período, todas as nações que se voltaram contra ele estarão se organizando, fazendo um cerco contra Israel. Jesus vai fazer algo nesse período. Existem um terceiro tipo de pessoas, os remanescentes. E quem são esses remanescentes, queridos? Os remanescentes são aqueles que não conhecem Jesus, que não são crentes, mas que eles não foram glorificados, eles não foram arrebatados, mas eles também não se dobraram ante Cristo. Essas pessoas, Jesus vai até eles. Vão ter nações inteiras que Jesus vai chegar a esses presidentes. E vai chegar e vai sentar com eles. Vai ter uma carreata. Jesus pelas nações, conversando com cada líder. Você sabe o que você fez? Não sei, Senhor. Esses líderes, imagine um homem chegando, olhos como chamas de fogo. Na sua boca, quando ele fala, é a mesma coisa de ser atravessado por uma espada. Armadura pesadíssima. O manto dele vem sujo de sangue dos inimigos que se levantaram contra ele. O ímpio, só em olhar para ele, morrerá. Os cabelos dele brilham, brancos. Esse homem aparece no seu salão presidencial, com a comitiva de anjos ardendo, pegando fogo. E do lado de fora, esperando ele, um exército apto, sóbrio, esperando a conversa que o seu rei está tendo lá dentro. Você pode imaginar o terror desses reis? E Jesus chegando para ele: ei, eu tive fome, e você me deu de comer. Como, meu Senhor? Nunca te vi. Quando você fez a qualquer um daqueles refugiados que estão ali, você fez a mim. Vem, entra no meu reino. Temos ali a última batalha desta era. O anticristo é derrotado num só golpe, numa só palavra de Jesus. Buf! O chão se abre. Ele, o falso profeta, a besta, são lançados no lago de fogo e enxofre. Ele dá uma voz de comando a um dos seus secretários. Provavelmente, acredito que seja Miguel. Miguel, esperou demais. Agora é a tua vez. Pode ir. Miguel pega os seus grilhões eternos e vê um rato se escondendo por entre as nações. Identifica ele e pega ele pelo gogó. Toma ele aqui, o amarra e diz: eu te encontrei, Satanás, a serpente. A terra se abre e ele é lançado no abismo e fica preso lá por 1000 anos. O anticristo é morto, jogado no inferno, falso profeta, lançado no inferno, Satanás é amarrado. Todos aqueles que se levantaram contra o Senhor são mortos na batalha. Todos. Lembra que eu disse? O manto dele está sujo de... E você vai dizer: Jesus matou. Não, você precisa entender. Estes são aqueles que sabiam que era o anticristo. Permitiram se enganar. Por isso que a Bíblia fala: chegou a hora, e vi, caiu a grande Babilônia, aquela que se embriagava. Aqueles que usam a corrupção, o mundo corrupto, que visa, eu vejo pessoas que valorizam a política em detrimento de ter poder, penalizando pessoas. Nesse momento, nós temos um Jesus leão, poderoso. Você consegue entender? Eu acho muito, a melhor exposição que eu vejo às vezes de Jesus é de Lewis. Quando Diggory, nos momentos mais lindos da Crônica de Nárnia, quando Diggory, ele vê a criação de Nárnia,
e ele sabe que ele soltou a feiticeira branca, e ela começou a criar caos naquele mundo recém-criado de Aslan. E quando ele se encontra com Aslan, ele tem tanto medo, porque a única coisa que ele queria era só tomar uma daquelas maçãs daquela árvore, para poder curar a sua mãe que está doente. Mas quando ele encontra o leão, entenda, irmãos, um leão não é domesticado. Um leão, e isso é uma das coisas que se falam de Aslan. Aslan, ele é selvagem, ninguém consegue domá-lo. Ele não é um cachorro, ele é um leão. Ele nasceu livre. Ele nasceu para governar. E de agora ele está com a cabeça baixa, esperando aquele rei vir sobre ele e condená-lo. Você soltou a feiticeira branca, como um Adão envergonhado. Então quando Aslan fala com ele, aquela voz forte, ele levanta a cabeça e vê que Aslan também está chorando, porque Aslan era forte, mas era amável, porque Aslan sabia da dor do coração dele com relação à mãe dele. Esse é o meu rei. Ele é forte, mas ele é doce. Sabe com quem eu aprendo a maior figura de hombridade? Eu aprendo com Jesus. É forte, mas é doce. É a justiça que emana do amor. É a governabilidade que emana da bondade. E ali nós temos o nosso rei, poderoso como um leão, aparecendo sobre as nações. E agora, nós vamos falar sobre como será o governo desse Jesus no milênio. Antes disso, eu queria só ressaltar algumas coisas sobre essas pessoas. Volta aí o último tópico, os que restaram, os remanescentes, ok? Eu não estou pregando, tá certo? Se houver alguma dúvida, você pode perguntar. Esses remanescentes, quem são eles? Lembrem-se, quem são esses remanescentes? Foram aquelas pessoas que não se dobraram ao anticristo, mas elas não conhecem Jesus, ok? Então, lembrem-se, eu e você, nós seremos glorificados, seremos como anjos, tá certo? Essas pessoas são as pessoas que vão ser de carne e osso na terra. Elas vão povoar a terra no milênio. Consegue entender? Porque se nós vamos ser glorificados, e a Bíblia fala que no milênio vai ter crescimento, como é que vai ser? Está entendendo? Segunda coisa, dentre essas pessoas, haverão muitos judeus, que não ficaram com o anticristo. Lembra que eu disse que tem 3 tipos de judeus: o que se rende ao anticristo, o que faz fronte ao anticristo, e os que fogem. Alguns judeus, eles vão conhecer Jesus, outros não. Esses judeus, acontecerá uma coisa com eles. Isso vai ser chamado como Dia Nacional do Perdão. Quando se cumpre a profecia de Zacarias que fala, que feridas são essas que tu trazem nas tuas mãos? Aí é onde Jesus vai dizer, que nem José, eu fui ferido na casa dos meus irmãos. Quando o Jesus aparecer glorificado, eles vão ver aquela figura, mas quando eles olharem para a mão de Jesus, vai ter uma marca transpassada, e vai ter uma marca do seu lado, e eles vão perguntar, o que é isso, Jesus? Que feridas são essas que você traz na sua mão? Gente, essas feridas foram as feridas que eu fui ferido na casa dos meus irmãos. E os judeus vão dizer, e aí será o dia nacional do arrependimento, em que todo Israel vai reconhecer que Jesus é o Senhor. Todos eles vão se voltar. Esses judeus, eles vão ganhar o território de Israel para governar. Nós, os remidos, nós governaremos as nações. Amém? Então, isso é, vamos dizer assim, o prelúdio do milênio. Quando Jesus vence o anticristo, prende o diabo, aí agora vai começar a colocar a casa em ordem. Então, como vai ser? Estão entendendo? Está dando para seguir? Está rápido? Está dando para seguir? Como será o governo de Jesus no milênio? Eu marquei 6 características do governo de Jesus no milênio. A primeira,
será um governo de justiça mundial. Como assim? Vamos ler o texto de Isaías capítulo 11, versículo 1 ao 8. Então brotará um rebento do tronco de Jessé, e das suas raízes um renovo frutificará, e repousará sobre ele o Espírito do Senhor. Preste atenção, qual vai ser o modelo governamental de Jesus? Como Jesus vai governar as nações? São essas 7 marcas: o Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria, o Espírito de entendimento, o Espírito de conselho, o Espírito de fortaleza, o Espírito de conhecimento e o Espírito de temor do Senhor. Essas 7 características, elas norteiam perfeição no julgamento de Jesus. Aí preste atenção, e deleitar-se-á no temor do Senhor, e não julgará segundo a vista dos seus olhos, nem decidirá segundo o ouvir dos seus ouvidos, mas julgará com justiça os pobres, e decidirá com equidade em defesa dos mansos da terra, e ferirá a terra com a vara da sua boca, e com o sopro dos seus lábios matará o ímpio. A justiça, olha aí que lindo, será o cinto dos seus lombos, a fidelidade, o cinto dos seus rins. Morará o lobo com o cordeiro, e o leopardo com o cabrito se deitará, e o bezerro e o leão, e o animal cevado viverão juntos, e um menino pequeno os conduzirá. A vaca e a ursa pastarão juntas, e as suas crias juntas se deitarão, e o leão comerá a palha como o boi. A criança de peito brincará sobre a toca da áspide, e a desmamada meterá sua mão na cova do basilisco, e não se fará mal nem dano algum em todo o meu santo monte, porque a terra se encherá do conhecimento do Senhor, como as águas cobrem o mar. Gente, um pastor ungido é poderoso, né? Um pastor que flui em profecia, flui em dom de cura, não é uma bênção para uma igreja, né? Você já imaginou um presidente assim? Que justiça é o cinto dos seus lombos? Você já imaginou o nível de paz que as nações vão experimentar? A segunda coisa que nós vamos ter é paz e alegria. Olha que versículo lindo, Isaías capítulo 5, 14 e 5 e versículo 7. Vejam que coisa linda será o milênio. Já quebrantou o Senhor o bastão dos ímpios e o cetro dos dominadores. Está falando de quem? Aí. Está falando de quem? Do anticristo e do governo mundial que se levanta contra o Deus, o governo da Babilônia. Toda a terra descansa, está sossegada, e ela rompe em brados de júbilo. A Bíblia está falando toda a terra, não há mais polaridade. A ursa e a vaca estão pastando juntas, ou seja, isso é um simbolismo profético também, de que as nações que eram inimigas, polarizadas, agora não, elas serão como irmãs. Toda a terra descansa e está sossegada, rompe em brados de júbilo. Olha que coisa poderosa, gente. Olha que coisa maravilhosa. Será um período de paz e alegria como nunca houve. Terceira coisa, Satanás é amarrado, como em Apocalipse capítulo 20, versículo 1 ao 7 diz, que um grande anjo o amarra e o toma, e o lança no abismo. Então preste atenção, será um mundo que durante um milênio não será tentado. Isso é extremamente importante você entender. Esse período Deus separou para mostrar o que é um mundo sem tentação. O que é um mundo sem diabo. Consegue entender? Não vai ter o diabo para tentar ninguém. Não vai ter batalha espiritual. Nesse momento não. E o que é que vai acontecer por causa disso? Quarta coisa, remoção e eliminação da maldição. Isaías 35, 7 diz o seguinte: e a miragem tornar-se-á em lago, e a terra sedenta em mananciais de água, e nas habitações em que jaziam chacais, haverá erva e canas e junco. Está falando que a terra não vai ser mais penalizada. Deixa eu te explicar uma coisa. Seca, deserto é sinal de maldição.
É interessante entendermos isso como nordestinos, que seca é sinal do pecado proliferando. O problema da terra não é a falta d'água, o problema da terra é o pecado. Ali haverá uma estrada, um caminho que se chamará o caminho santo. O imundo não passará por ele, mas será para os remidos. Os caminhantes, até mesmo os loucos, nele não errarão. Isso está falando da natureza da vida de Jesus. E quando Jesus estabeleceu o seu reino, não vai ter mais doença, não vai ter mais louco, não vai ter mais nada. Quinto ponto, crescimento populacional e longevidade de vida. Isaías capítulo 65, versículo 20. Não haverá mais nela, nesse período, crianças de poucos dias, nem velho que não tenha cumprido os seus dias, porque o menino morrerá de 100 anos, mas o pecador de 100 anos será amaldiçoado. Ou seja, esse período fala, preste atenção, se não há uma morte, se o menino vai morrer de 100 anos, o habitante do planeta, o ser humano, o homem de carne, veja a condição. Então vai ter um período em que a longevidade de vida vai ser aumentada. A gente vai voltar àquele patamar bíblico onde o homem vivia 700 anos, 900 anos, ok? O menino, não haverá crianças de poucos dias, ou seja, não vai ter recém-nascido morto, e nem velho que não tenha cumprido os seus dias. Tá certo? Sexto ponto, Israel será exaltado nas nações. Israel agora vai ter todo o seu território, acabou-se, ponto final. Isaías 62, 7. E não lhes dei a ele descanso, até que estabeleça Jerusalém e ponha por objeto de louvor de toda a terra. Primeira coisa que Jesus vai fazer para estabelecer a paz no planeta, vai estabelecer Israel. Ele não terá descanso até que estabeleça Jerusalém. Vai estabelecer Israel. Como ele vai fazer isso? Vai fazer de uma forma que haverá uma migração mundial de judeus. Lembra que eles estarão dispersos nas nações por causa da perseguição do anticristo? Agora não. O Messias dele vai bradar. Vai convocar todo o seu povo do seu santo monte, e vai estabelecer a sua casa de oração. Vai conclamar todo Israel. Ele vai fazer o grito da conclamação. Ele vai chamar Israel, vem. Vai chamar ela para a sua shalom. Ok? Porque a shalom que a gente usa, a paz do Senhor, o termo correto seria o shalom, porque shalom significa paz, alegria e prosperidade. Então o shalom de Deus é isso. Não existe essa paz que Deus quer te dar, que quer dar a sua salvação da sua alma. A shalom de Deus é paz de espírito, alegria na vida e prosperidade. Tá certo? Qualquer coisa que prega coisa fora disso, ela não é bíblica. Ela tem o objetivo de frustrar tudo aquilo que Jesus conquistou para você. Ok? Então Israel será a metodologia governamental de Jesus nas nações. Vamos dar uma reciclada. Primeiro, haverá justiça mundial? Haverá. Por quê? Porque ele vai governar com justiça. Haverá paz e alegria. Satanás será amarrado, não haverá mais tentação. E haverá remoção e eliminação de maldição. Crescimento populacional e longevidade de vida. E Israel será exaltado nas nações. Beleza? Terceira coisa que nós vamos prestar atenção nessa noite. Quais serão nossas atividades no milênio? Simples. Nós, quando fomos salvos por Jesus, a nossa real identidade ela foi restaurada. Foi restaurada para quê? Se você prestar atenção, todas as menções que há acerca de nós no Novo Testamento, são duas atividades, reis e sacerdotes. Quando nós fomos chamados para termos essas duas funções. E no milênio, essas duas funções serão executadas com todo vigor. Seremos reis e sacerdotes. Então nós vamos fazer três coisas. Nós trabalharemos, reconstruiremos e liberaremos, discipularemos as nações. Trabalharemos, diga comigo, trabalharemos, reconstruiremos e discipularemos. Diga, trabalharemos, discipularemos
Reconstruiremos. Então eu sinto te informar que se você acha que vai ficar de roupinha de cetim na eternidade, eu acho legal quando eu converso com a Ju, e a Ju é cabeleireira, e ela diz que quer cortar o cabelo na eternidade. Já imaginou uma cabeleireira glorificada, cortando o cabelo dos santos? Glorificado. Imagina as tesouras, hein, Ju? Imagina as tesouras glorificadas. Gente, a gente precisa entender que você ama ensinar, você vai ensinar, gente, as nações. O que eu vou fazer? Eu vou passar a eternidade todinha pregando, gente. Todinha, ensinando. Eu amo fazer isso e vou fazer, eu nasci para proteger. Vai chegar um ponto aí, a gente vai fazer isso. Por quê? Primeira coisa, por que trabalharemos? Isaías capítulo 62, versículo 8. Jurou o Senhor pela sua mão direita e pelo braço da sua força: nunca mais darei de comer o teu trigo aos teus inimigos, nem os estrangeiros beberão teu mosto em que trabalhaste, mas os que ajuntarem o comerão e louvarão ao Senhor, e os que colherem o beberão nos átrios do meu santuário. Isso aqui está falando que a gente vai ter retorno do nosso trabalho. Isso é uma coisa muito linda. Então, nesse processo, o que é que a gente vai fazer? Entenda. O mundo está passando por uma crise. Consegue entender? O mundo passou por um negócio chamado 7 trombetas, 7 taças, 7 ira. Tá certo? O mundo vai estar, filho, a desgraça. O mundo vai estar o caos. Todas as nações da terra vão estar lamentando. Você consegue entender? Nós vamos ter muito trabalho. Aí olha o que aqui Isaías capítulo 61 fala que nós vamos fazer, capítulo 4, versículo 4. Olha aí o seu trabalho. Pastor Diego, você edificará as antigas ruínas. Pastor Peterson, levantarão as desolações de outrora. Naíton, restaurarão as cidades assoladas, as desolações de muitas gerações, Elias. E haverá estrangeiros, olha aí o que ele está falando sobre Israel. Haverá estrangeiros que apacentarão os vossos rebanhos, e estranhos serão os vossos lavradores e os vossos vinheiros. Isso está falando que em Israel vai ser um negócio tão legal, que vai ter brasileiro, vai ter gente de todo tipo e toda raça. Mas vós, olha o que ela está falando de nós. Vós sereis chamados dos sacerdotes do Senhor. E vos chamarão ministros do nosso Deus. Comerei as riquezas. O que é que a Bíblia está falando? Ai, Júnior, é bom demais. Comereis as riquezas das nações, e na sua glória vos gloriareis. Prosperidade econômica. Não se engane. Gente, a gente vai começar a ensinar para as nações o modelo econômico de Jesus. Os recursos, preste atenção, uma nação vai ter problema, eita, o sol queimou a plantio, beleza gente, agora estamos com um problema, o plantio está ficando seco, então cada local terá uma casa de oração, então nós reunimos agora aqui, nos retiramos e nós falamos diretamente com o nosso rei, Yeshua, a nossa seara está passando por um problema, orando. E Jesus, lá do centro de comando em Jerusalém, amém, filhos. Abençoem a terra. Quando a gente sai para o lado de fora, o papai está no planeta. Jesus está ali. E nós começaremos a ensinar para as nações, não é assim que faz. É assim, se governa assim. Os economistas ensinarão economia. Os historiadores ensinarão história. Você acha que não vai precisar de escola, gente, na eternidade, no milênio? Gente, pare para pensar, é uma sociedade. E eles reedificarão as ruínas antigas. Como se vai ensinar idioma? Lembrem-se, nós seremos glorificados. Por isso que a Bíblia diz, eles serão sacerdotes do Senhor. Nesse momento você precisa entender que quando o planeta olhar para nós, ele vai olhar para uma classe diferente de seres. Esses são os mentores. Esses são os protetores do planeta. Consegue entender? E quando você estiver passando pela rua e passa um menino e diz, sai do meio, a mãe dele vai dizer, filho, calma. Por quê, mãe? Porque esses aí lutaram por Jesus quando o diabo ainda existia. Respeito com eles.
e vós comereis as gorduras das nações. Lembrem-se, vai começar a acontecer uma coisa. A Bíblia diz que nós governaremos sobre as nações, seremos os conselheiros de presidentes. Então nós teremos um acréscimo. Lembrem-se, nós poderemos voar sobre as asas dos ventos, mas o homem vai ter tecnologia, a tecnologia vai aumentar. Nós ensinaremos para ele as mecânicas no céu, vai começar a acontecer uma simbiose. Nesse momento, a Jerusalém espiritual, ela está pairando sobre a Jerusalém física, porque a nossa casa é a Jerusalém espiritual. Então não vai ter problema eu dar uma aula para vocês aqui, eu dou uma aula para vocês aqui, para essa geração de homens que está aqui no Álvaro N, eu dou uma geração para eles, dou uma aula para eles, talvez eu venha aqui em Fortaleza, talvez a área que o Senhor tem me estabelecido para governar, então talvez eu estou aqui, aqui no milênio, estou dando uma aula, terminei a aula, eu não tenho a limitação do espaço-tempo, porque eu sou um corpo glorificado. Tchau, gente, estou indo para casa, vou para Jerusalém pairando sobre Israel. Uou! Lá eu me encontro, estou passando, sabe, estou indo, vou para um bate-papo. Nas tardes da eternidade, porque nós temos link com as regiões celestes. Quero ver como é que está o trono dos céus. Vejo, céu e terra, simbiose, está começando a acontecer, se tornar uma só coisa. O homem ainda não tem acesso a essa realidade, mas nós temos. De repente, eu fiz um novo grupo de amigos, de anjos que eu conheci, legais pra caramba. Chegou o dia aí, tem que voltar, nasceu mais um dia na terra, vamos ajudar os homens. Gente, isso é fantástico demais. Enquanto isso, os homens começam a ver que tem uma cidade espiritual que paira, seres espirituais que ajudam nós, os santos do passado, do presente, agora. E ali acontece algo, nós estamos ensinando a nação, chegou a época do ano, chegou a festa das colheitas, daí nós, como mestre das nações, chegaremos agora, gente, chegou a hora da gente retribuir a bondade do Senhor para conosco. Por isso que você que tem um problema com o dízimo, você tem um problema seríssimo com a governabilidade de Deus, você não está pronto para a eternidade. Porque na eternidade as nações dizimarão e primiciarão. A palavra do Senhor, ela fala isso. Isaías 60, versículo 1. Levanta-te e resplandece, porque é chegada a tua luz, e é nascida sobre ti a glória do Senhor. Pois eis que as trevas cobrirão a terra, e a escuridão os povos. Lembra, isso aí é o quê? É o final da grande tribulação. E Jesus descendo sobre Israel é isso aqui. Mas sobre ti o Senhor virá surgindo, e a sua glória se verá sobre ti, e as nações caminharão para a tua luz. Israel será um modelo econômico, social e político, e governamental para todas as nações, os reis para o resplendor da tua aurora. Levanta em redor os teus olhos e vê, todos eles se ajuntam, e vêm ter contigo, teus filhos vêm de longe, as tuas filhas se criarão ao teu lado. E então verás, e estará radiante o teu coração, estremecerá e se alegrará, porque a abundância do mar se tornará a ti, e as riquezas das nações virão até onde, meus queridos? As riquezas das nações a ti virão, as multidões de camelos te cobrirá, os dromedários de Midian e Efá, todos de Sabá virão, trarão ouro e incenso, e publicarão os louvores do Senhor, todos os rebanhos de Quedar se congregarão em ti, os carneiros de Nebaiote te servirão, com aceitação subirão ao meu altar, e eu glorificarei a casa da minha glória. Quem são estes que vêm voando como as nuvens, e como as pombas para as suas janelas? Certamente as ilhas me aguardarão, e vem primiciar. Gente, a primícia agora não vai ser dada na mão do seu pastor. Eu não sei como é que vai ser os gasofilaços lá em Israel não, nego. Porque agora a gente vai dar na mão de Jesus, gente. As nações vão vir, tá aqui, ó. Você consegue imaginar que as nações agora serão prósperas? Ninguém vai mais se alimentar da pobreza. Imagine a colheita que a África vai produzir e mandando só essas primícias para Israel. E mandando. E abençoando Israel.
Nesse período, o que é que nós faremos? Discipularemos as nações, ensinaremos elas, ensinaremos os princípios a ela, ok? Aí entra o quarto ponto acerca do milênio, morte. Eu vou ser bem sucinto nesse. Poderemos morrer no milênio? Não. Por quê? Porque vocês foram glorificados, quem é glorificado não morre. Você, entenda isso. Irmão, o Espírito Santo te explique isso. Você é Deus e Deus é você. Entenda isso. Você agora é parte da natureza de Deus e Deus é parte da sua natureza. Você está em Deus e Deus está em você. Você é indivíduo, mas você também é coletivo. Quando Deus pensar alguma coisa no trono, todo o corpo de Cristo, na mesma hora, vai olhar um para o outro. Eita, Deus está emanando uma coisa nova no trono. Vamos lá, galera. A movimentação agora é essa. É doideira. Pergunta? Os povos que ficaram, eles vão morrer porque tem a longevidade de vida, né? Aí eles vão, porque a minha preocupação a minha preocupação não, né? A minha questionamento é o seguinte, o senhor mais na frente, eu acredito que você vai falar sobre isso, né? Sobre o anticristo aparecer no final do milênio, né? Ou o anticristo não, perdão, o diabo, Satanás, aparecer no final do milênio ainda vai enganar muitos, isso vai ser doloroso, beleza. Mas ele vai enganar muitos trazendo confusão, né, de mente, e essa confusão eu acredito que ela possa ser gerada por, assim, é um questionamento que talvez alguns tenham, né? As pessoas podem morrer, esses que estão aqui, e se morrerem, eles serão glorificados, vão aparecer para também discipular, ou eles vão aguardar o final do milênio? Qual vai ser a única condição de morte no milênio? Pecado. Logo, quem morre no milênio morreu porque manteve uma cultura de pecado sem ter o diabo. Parou para pensar nisso? Ou seja, é perversão. Jesus está na terra, o povo glorificado, a igreja vencedora. Como é que um fuleiragem desse ainda vai pecar? Logo, essa pessoa entende-se por A mais B, vai ter morte no milênio? Vai, mas a morte será por condição do pecado. Ou seja, entenda uma coisa, pecar na presença de Jesus, dos anjos e da igreja glorificada, isso vai produzir, gente, uma deterioração do ser, sabe assim, de uma forma espetacular, porque a gente entende que a vida está em Jesus, a vida vai estar no oxigênio do planeta, a vida vai estar ali. Logo, quem se rebela contra Jesus se rebela contra a própria vida, por isso morre. Deu para explicar? Está entendendo? Ok? Só os remanescentes do milênio, sob a condição de pecarem, é que vão morrer. No caso, nesse período, influência maligna, no caso, não haverá de jeito nenhum. Então, dá-se a entender que o ser humano, nesse período, terá nele mesmo atribuído uma natureza pecaminosa. Por quê? Sem influência nenhuma do inimigo. Preste atenção. Quem serão os remanescentes? Quem são? Ok, são nações que não se dobraram ao anticristo, mas ainda tem dentro de si a semente do velho Adão. Está entendendo? Está entendendo? Todas as nações virão a Jesus, entende-se isso. Mas ainda vai ter homens que vão deixar a natureza do velho Adão permanecer. O milênio, ele é importante para quê? A gente precisa fazer uma análise. A primeira criação, a gente tem o quê? A criação do céu. Na criação do céu, é interessante a gente perceber que não existia um mal, mas existia o livre-arbítrio. E ainda assim desenvolveu-se a primeira rebelião, ok? Tá certo? Houve batalha, Miguel e Satanás. Escolheram. Quem foi com Satanás, foi. Quem ficou com Miguel, ficou. Na primeira criação da terra, a gente vê homens que foram criados.
Beleza, foram criados sem limite. O que é que aconteceu? Ficaram sob a tutela de Lúcifer, se perderam. Na segunda criação, a gente tem um homem no jardim do Éden com limites, não é? E o que é que aconteceu? Ele caiu. Porque quando o homem deu a oportunidade a uma primeira raça, tá entendendo? E já colocou eles em contato com tudo da eternidade, eles fizeram o quê? Se perverteram. Agora, essa geração de homens que veio, ela veio para quê? Veio para ser provada. E Jesus, ele veio nessa condição de homem, foi provado e venceu. Então, nós temos uma classe de anjos, tá bom? Depois, nós temos uma criação caída que se rebelou. Depois, nós temos uma criação de homens que foram provados ao longo da história. Adão, Abraão, o que a Bíblia narra, tá entendendo? Agora chegamos no milênio. Para quê? Para que todo mundo seja indesculpável. Tá aqui, ó, estou colocando um mundo agora sem o diabo. Vocês viram há pouco tempo atrás o que foi que o anticristo, o diabo, o falso profeta fizeram na grande tribulação. Tá bom? Então lembrem-se, o mundo viu aquilo. Preste atenção, qual seria a resposta lógica? Qual seria? O mundo sai de uma grande tribulação. Gente, parem para pensar, todo o planeta foi destruído. Você provou por A mais B, pronto. As pessoas dizem assim, por que Deus não destruiu o diabo lá no céu? Porque ele não tinha cometido nenhum crime. Intentar não é cometer. Mas, na grande tribulação, quando ele se senta no trono, aí ele cometeu. Quando ele assassinou milhares de pessoas ao longo da existência, aí ele cometeu crimes. Pergunta ali, tá certo? O mundo viu o pensamento, o mundo viu o perigo que é o diabo governando, solto. Tá certo? Aí Deus agora dá um mundo com Jesus liderando esse mundo. Aí agora o diabo é solto. Por quê? Porque precisaria provar essas pessoas desse novo mundo. Por favor, Beto. Essas pessoas remanescentes, eles vão reconhecer Cristo porque vão ser apresentados a Cristo, né? Cristo vai se apresentar a eles, né? Mas eles não têm o que a gente teve, não serão glorificados. Não serão glorificados e não foram discipulados em todo o ensinamento de conhecer o Cristo, a vontade de Cristo, que é o Rei. Aí eles serão discipulados pela gente. Por nós. Eles terão medo. Não. Por quê? O reino de Jesus não será um reino do medo. Quem usa o medo para governar é o diabo. O que é que vai acontecer? No período do milênio é onde se cumpre literalmente, este evangelho de paz será pregado no mundo inteiro. Pregado para todos, todos conhecerão o evangelho. Nós pregaremos. O mundo vai viver, veja o texto que é que fala de Isaías. Isaías é o livro do milênio. Você quer entender o milênio? Você precisa ler Isaías. Ele trará justiça nos seus lombos. Será um governo de justiça social, paz e alegria. Nunca o planeta vai ter vivido uma era como essa. Nunca em nenhuma época. Está entendendo? Pronto. Pergunta? Nesse crescimento populacional, vai nascer criança sem um pecado? Para ter continuidade o crescimento e chegar à longevidade? Sim. Vai vir com pecado vão ter ou não? Crianças que vão nascer livre da influência do pecado. Por quê? Porque como a gente falou aqui, ó, ele quebrará a maldição. Aqui no tópico 4, remoção e eliminação da maldição. Está entendendo? E o pecado vai ser expiado. Então quem vai nascer naquele mundo vai nascer livre da influência do pecado. Tá entendendo? Só quem, por isso que vai ter quem vai morrer, gente, vai, mas quando alguém morrer no milênio será uma notícia catastrófica. Tipo assim, vai ser uma coisa tipo, meu Deus, alguém morreu na Ásia. Cara, tá entendendo?
Vai ser uma coisa escandalosa, tá entendendo? Só que, o que é que acontece? Esse mundo que cresce no milênio, ele chega numa etapa, ok? Aí a gente chega no tópico 5, a batalha final, como será a rebelião no final do milênio. Apocalipse 27 fala o seguinte: ora, quando se completarem os 1000 anos, Satanás será solto da sua prisão e sairá a enganar as nações que estão nos 4 cantos da terra, Gog e Magog, cujo número é como a areia do mar. Por que o número é como a areia do mar? A gente tem que entender que o mundo cresceu durante 1000 anos sem baixas demográficas. Era mais gente nascendo do que gente morrendo. Como eu disse, a morte vai ser um acidente, está entendendo, na existência? Então o mundo vai estar hiperpopuloso. Vai ter um sistema de equilíbrio entre desenvolvimento e meio ambiente. Vai ser uma coisa linda, está entendendo? Gente, a gente acha assim, o mundo está lotado. Não, as grandes capitais estão lotadas. Sai 15 minutos para dentro do sertão, tu vai ver o tanto de espaço que não está populado. E subirão sobre a largura da terra e cercarão o arraial dos santos e a cidade querida. Qual é a cidade? Mas desceu fogo do céu e os devorou. E o diabo que os enganava foi lançado no lago de fogo e enxofre, onde estão a besta e o falso profeta. E de dia e de noite serão atormentados pelos séculos dos séculos. Esta é a última prova da humanidade. Está entendendo? Por quê? Essas pessoas, eu e você, tivemos que passar pelo mundo, o pecado e o diabo. Por isso que a gente é salvo pela graça, porque nós não temos a capacidade de conseguir fazer as coisas do jeito de Deus. Quando nós somos glorificados e aquele mundo ele começa a crescer sem o efeito do mundo, do pecado e do diabo, ou seja, o pecado é uma influência. Só que o diabo vem. E a Bíblia fala que não é a maioria, mas fala que uma grande parte, muita gente, ela não está dizendo, é a maioria, não, ela está dizendo uma multidão, muita gente vai seguir o diabo. E você vai dizer uma coisa assim para mim, mas como assim? Gente, você sabe quantos anos o marxismo cultural tem? Foi fundado, gente, começou-se a funcionar na década de 30. Tem nem 100 anos. Aí você diz assim, não alcançou as nações, não. Alcançou não, gente? Gente, a Bíblia fala em Apocalipse 4 vezes. O diabo saiu para enganar as nações. O diabo saiu para enganar as nações. E o diabo, a antiga serpente, saiu para enganar as nações. Quando você tem uma coisa repetida mais de 3 vezes, é doutrina. O diabo, ele é um mestre na arte do engano. Lembrem-se, ele primeiro caiu do céu para os ares. No período que Jesus volta, ele cai dos ares para a terra. E agora é a terceira queda, porque ele cai da terra para o inferno, para o lago de fogo. Daqui ele está só caindo o nível. Está entendendo? Então ele vai usar toda a artimanha que ele tem, novamente no levante contra Deus. Deus é um déspota, Deus é isso, Deus é aquilo. Ele vai usar um engano. Entenda-se, é uma nação que está 1000 anos depois da grande tribulação. Gente, tem gente hoje em dia que diz que o Holocausto não existiu. Tem gente que acredita em terra plana, gente. Pelo amor de Deus, pessoal. Consegue entender? O Holocausto, com toda a marca que ele teve, tem gente que não existe não. Isso é o engano das nações, gente. Então o diabo vai pegar essa geração. O diabo vai me enganar, pastor? Não, você não, porque você tem a mente de quem você? Você é Deus, você está em Deus e Deus está em você. Você já venceu. O teste não é para você. O teste é para a geração de homens que vai povoar a eternidade. São homens que o pecado foi tirado deles, o gene da maldição foi retirado, eles cresceram num ambiente sem pecado, eles só estão sendo colocados à prova, para não dizer que eles entraram na eternidade sem ser provados, porque se eles tivessem entrado, o que seria? Deus, é muito bom eles entrarem, eles não têm prova, eles não têm o diabo, não é justo. Não,
Então Deus vai pegar esses homens do milênio e eles serão provados a última vez. Entende agora por que Deus não matou o diabo de uma vez? Porque Deus estava... Lembra, qual é o objetivo inicial de Deus? Qual era o objetivo? Por favor, pessoal. Não, gente, o objetivo inicial de Deus é uma família. Família. Deus queria uma família, mas para ser essa família, Ele precisaria expor ela à prova. Então a gente tem os anjos que venceram, acho que a gente vai falar mais à frente, tá certo? Os homens que venceram e foram glorificados, e os habitantes do milênio, que venceram, ok? Então, aqui a gente tem a rebelião no milênio, as nações no levante, o diabo comandando elas, e nesse momento, quando o diabo cerca, agora, quem aparece, rasgando os céus, é o trono branco. Aqui é o primeiro dia da eternidade, vindoura. Nós chegamos no trono branco, no novos céus e nova terra. Quando o diabo se levanta, ele é derrotado por Jesus. Depois de ser derrotado e lançado no inferno, e o inferno é uma região que foi criada como um limbo existencial para o diabo e para os seus anjos. O homem entrou lá, engraçado que quem inaugura o inferno é um homem, né? O anticristo. O inferno foi criado por... Não pensa que o diabo está governando no inferno com tridente, né? Não está fazendo isso. Ele está operando nos ares. Está entendendo? Então ele é lançado naquela cadeia e depois eles são lançados no lago de fogo. Uma vez, uma das melhores analogias que eu vi isso é que o lago de fogo fala que é fogo, porque como ele queima e a pessoa não deixa de existir. E é interessante que no inferno de Dante Alighieri, na Divina Comédia, ele narra que o inferno é gelado, tão gelado, que queima. E é interessante a visão que ele explica, que no romance, né, que ele está falando ali, que as pessoas pensam que vão estar no inferno, todo mundo de grupinho. E ele cita o inferno como um buraco negro, gelado, que você gritará. Você não está repreendido, ninguém quer gritar não. Que a pessoa grita e ninguém consegue escutar. Ela está caindo sozinha, caindo. Imagina, a eternidade caindo. Num limbo negro, gelado. Lembrando a eternidade inteira do que ela fez que levou ela até ali. Queimando nesse pensamento. Deus me defende, né? Ok? Para finalizar, o trono branco desce. Apocalipse 20, 11. O trono branco, novos céus e nova terra. O que é que vai acontecer? Não está dando certo, é? O que eu te passei? Tá bom, ele está configurando aí, gente. O trono branco, novos céus e nova terra. O que é que vai acontecer? Quando o trono branco desce, nesse momento, a Bíblia fala, bem-aventurado quem participou da primeira, lembra? Da primeira ressurreição. Porque a segunda ressurreição, ela não é para a vida, ela é para a morte. Quem vai ser ressurreto agora, quando o trono branco desce? Todos aqueles que pecaram, todos aqueles que não aceitaram Jesus, todos aqueles que não tiveram a vida, todos os ímpios, todos os perversos de todas as eras, desde a fundação do mundo, eles vão se levantar. O mar vai dar os seus mortos, a terra vai dar os seus mortos. Então será feita uma fila imensa diante do trono. E ao redor do trono tem vários outros tronos. Por isso que se precisaria de muitos juízes e sacerdotes. Quem julgará? Nós. Julgaremos até os anjos caídos. Imagine a fila imensa. Você pega no tablet. Stalin, né? Benito Mussolini, né? Você disse, né? Se Deus está aí, fulmine-me. Né? Você era um verdadeiro fascista, né? Hitler.
Você matou sistematicamente, pelo ocultismo, né? Os judeus. Nimrod? Você lutava contra Deus e incitou uma geração. Você foi o pai da Babilônia, né? E cada um será julgado por suas obras. E lançados no lago de fogo e enxofre. Os mentirosos, os covardes, todos são lançados lá. Nesse momento, quando se termina o julgamento, quem vai estar lá? Terminou o julgamento, julgamos tudo, começou o primeiro dia da eternidade vindoura. E eu quero falar com você, abra aí a página 66 da apostila. A eternidade será um lugar para vencedores. Página 66. A eternidade é um lugar para vencedores. Na eternidade vindoura, aqui se finalizou todo o processo. Quem vai estar nela? Primeiro, os anjos que já estão na eternidade e os servem. Eles venceram a rebelião de Satanás, escolhendo ficar do lado de Deus. Segundo, os santos da antiga aliança, que se mantiveram fiéis a Deus e se sentarão à mesa do rei. Eles vão estar governando a terra juntamente com a gente. Lembra? Eles vão estar discipulando as nações do milênio, juntamente com a gente. Terceiro, a igreja que venceu nós e se sentou com Cristo para reinar. Entende? Quarto, o povo judeu que venceu e se manteve ao lado do seu Senhor e receberão a terra por sua herança. Que judeu é esse? É aquele judeu que não conheceu Jesus, que não, antes de Jesus se manifestar no monte. É aquele judeu que não aceitou o processo do anticristo. Aquele judeu que foi recebido das nações, que não acreditava que Jesus era o Messias, até que Jesus vai aparecer no monte e vai mostrar para eles. São judeus de carne e osso, tá certo? Quinto, os que ficaram vivos durante o milênio e povoarão a terra, e terão que vencer a revolta final de Satanás, e preservar ao lado do Senhor, para entrar na eternidade futura, ok? Em contrapartida, no ponto 6, aí a gente tem o quê? Leia aí para mim. O diabo é sempre derrotado. E cai cada vez mais baixo. Foi expulso dos céus para os ares, depois dos ares para a terra, depois virá para a prisão por 1000 anos, e finalmente para o lago de fogo. Como podem ver, seguidas as ideias do diabo, essa arma. Ok? O diabo ele cai. Perdeu. Quem vai estar na eternidade? Os anjos que venceram. Por isso que era importante todo o processo. Você entende agora por que o processo foi tão importante? Quando o cara diz assim, por que Deus criou o homem e não deu logo a eternidade? Porque vocês dizem, ele fez isso. E deu merda. Por que Deus não fez só o céu? Ele fez. O processo, gente, só poderia ser desse jeito. Essa é a infinita sabedoria do Senhor, a eternidade, o local para aqueles que venceram, aqueles que nasceram no milênio. E aqui eu quero chegar num momento lindo. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia em Apocalipse, capítulo 22. E eu quero falar da maior esperança. E vi um novo céu e uma nova terra, porque já se fora o primeiro céu e a primeira terra, e o mar já não existe. E vi a santa cidade, a nova Jerusalém que descia do céu, da parte de Deus, adereçada como uma noiva ataviada para o seu noivo. E ouvi uma grande voz vinda do trono que dizia: eis que o tabernáculo de Deus está com os homens, pois com ele habitará, e eles serão seu povo, e Deus mesmo estará com eles. E ele enxugará de seus olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem haverá mais pranto, nem lamento, e nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas.
E os que estavam assentados sobre o trono, disse: Eis que faço nova todas as coisas. E acrescentou: Escreve, porque estas palavras são fiéis e verdadeiras. Disse-me ainda: Está consumado. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. A quem tiver sede, de graça lhe darei a beber da fonte da água da vida. Aquele que vencer herdará estas coisas, e eu serei seu Deus, e ele será meu filho. Mas quanto aos medrosos e aos incrédulos, e aos abomináveis homicidas, e aos adúlteros e aos feiticeiros, idólatras, todos os mentirosos, sua parte será no lago que arde com fogo e enxofre. E veio um dos 7 anjos, que tinha 7 taças, cheia das 7 últimas pragas, e falou comigo, dizendo: Vem, eu vou te mostrar a noiva e a esposa do Cordeiro. E levou-me em espírito a um grande e alto monte, e mostrou-me a santa cidade de Jerusalém, que descia do céu, da parte de Deus, tendo a glória de Deus, e o seu brilho era semelhante a uma pedra preciosíssima, como se fosse jaspe cristalino. Tinha um grande e alto muro, com 12 pedras, e nas portas 12 anjos, os nomes escritos sobre elas, que são o nome das 12 tribos dos filhos de Israel. Ao oriente havia 3 portas, ao norte 3 portas, ao sul 3 portas, e ao ocidente 3 portas. O muro da cidade tinha 12 fundamentos, e neles estava o nome dos 12 apóstolos do Cordeiro. E aquele que falava comigo tinha por medida uma cana de ouro para medir a cidade, as suas portas e o seu muro. A cidade era quadrangular, e o seu comprimento era igual à sua largura. E mediu a cidade, e também mediu o seu muro, e era de 144 côvados, segundo a medida do homem, isto é, do anjo. O muro era construído de jaspe, e a cidade era de ouro puro, semelhante a vidro límpido. Os fundamentos do muro da cidade estavam adornados de toda espécie de pedras preciosas. O primeiro fundamento era de jaspe, o segundo de safira, o terceiro de calcedônia, o quarto de esmeralda, o quinto de sardônica. As 12 portas eram 12 pérolas, cada uma das portas era de uma só pérola. E a praça da cidade era de ouro puro, transparente como o vidro. Nela eu não vi santuário, porque o santuário é o Senhor Deus Todo-Poderoso e o Cordeiro. A cidade não necessita nem de sol, nem de lua, para que nela resplandeça. Porém a glória de Deus tem iluminado, e o Cordeiro e a sua lâmpada. As nações andarão à sua luz, e os reis da terra trarão para ele a sua glória. As suas portas não se fecharão nem de dia, e noite ali não haverá. E a ela trarão a glória e a honra das nações. E não entrará nela alguma coisa impura, e nem quem pratica abominação ou mentira, mas somente os que estão com os livros escritos no livro da vida e do Cordeiro. E mostrou-me o rio da água da vida, claro como cristal, que procedia do trono de Deus e do Cordeiro. No meio da praça, de ambos os lados, o rio estava a árvore da vida, que produz 12 frutos, dando o seu fruto de mês em mês, e as folhas da árvore são para a cura das nações. Ali não haverá jamais maldição. Ali nela estará o trono de Deus e do Cordeiro, e os seus servos os servirão, e verão a sua face, e nas suas frontes estará o seu nome. E ali não haverá mais noite, e não necessitarão de luz, e nem de lâmpada, e nem de sol, porque o Senhor Deus os alumiará, e reinarão pelos séculos dos séculos. Agora eu quero que você leia esses últimos versículos. No 3, leia alto para você, você precisa disso, tá certo? No 3, 1, 2, 3. E disse... Queridos, você precisa entender que fiel e verdadeira essa palavra, você precisa declarar isso para você, tá certo? No 3, você vai bradar para você. 1, 2, 3. Não, me perdoe, desculpa, nós terminaremos fracassado essa escola, se você ler a palavra dessa profecia com desrespeito. A Bíblia diz, bem-aventurados são aqueles que amam o dia do Senhor. Você precisa declarar isso como uma metodologia pedagógica para que desate a fé na sua vida. No 3, você vai bradar o versículo 6. 1, 2, 3. E disse-me:
Essas palavras são fiéis e verdadeiras. E o Senhor, o Deus dos Espíritos dos profetas, enviou o seu anjo para mostrar aos seus servos as coisas que em breve hão de acontecer. Eis que cedo venho, bem-aventurado aquele que guarda as palavras da profecia desse livro. Amém. Eis que cedo venho, aquele que guarda as palavras desse livro. Bem-aventurado é. Versículo 12, eis que cedo venho, e está comigo a minha recompensa, para retribuir a cada um segundo a sua obra. Eu sou o Alfa, eu sou o Ômega, eu sou o primeiro e o último, o princípio e o fim. Bem-aventurado aqueles que levam as suas vestes no sangue do Cordeiro, para que tenham direito à árvore da vida, e possam entrar à cidade pelas portas. Ficarão de fora os cães, os feiticeiros e os adúlteros, e os homicidas e os idólatras, e todo aquele que ama e pratica a mentira. E eu Jesus enviei o meu anjo para vos testificar essas coisas a favor da igreja. Eu sou a raiz e a geração de Davi, a resplandecente estrela da manhã. E o Espírito e a noiva dizem, e o que ouve diz, e quem tem sede diz, e quem quiser receba de graça a água da vida. Eu testifico, e todo aquele que ouvir as palavras desse livro, diga amém. E se acrescentar alguma coisa, Deus lhe acrescentará as pragas que estão escritas nesse livro. Aquele que testifica essas coisas diz, certamente cedo venho. Amém. Vem, Senhor Jesus. A graça do Senhor Jesus sejam para com todos. Amém, amém e amém. Aquele que testifica essas coisas, certamente cedo venho. Começa a se abrir, toda a terra se dobrou a ti. Nós declaramos, Senhor. Nós declaramos, Senhor, nós cremos nessa palavra, Senhor. Leva-nos em tuas mãos, pelas portas da cidade. Aonde? Senhor, nós temos expectativa, Senhor, no dia do Senhor. Os céus começam a se abrir. Santo, 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 Santo é Senhor, nós amamos a profecia, a palavra desse livro, Senhor. Nós não temos mais medo, Senhor. Nós entendemos o plano e o projeto. Nós entendemos o plano e o projeto, Senhor. Tu és santo, Pai. Sim, Senhor. Eu quero que você coloque a sua mão no seu coração, para a gente finalizar essa escola. Diga comigo, eu rompi com o medo. Eu não tenho mais medo da volta de Jesus. Diz comigo, eu espero o teu dia. O Espírito e a noiva dizem vem. Vamos lá, diga, o Espírito e a noiva dizem vem. Quem tem sede diz vem. Quem tem sede diz vem. Quem tem fome diz vem. E quem tem sede da árvore da vida diz vem. Quem tem fome diz vem. Nós esperamos o dia do Senhor, Deus. Aplauda o Senhor. Amém. Amém. E amém.